diz o Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, lhe perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas está cuidando das ovelhas. Aqui a palavra do Senhor, meus irmãos, ele nos ensina que não adianta formosura, estatura, quando o Senhor quer escolher os seus. E a palavra do Senhor diz aqui que ele mandou chamar o caçula que estava cuidando das ovelhas. E esse era o filho mais novo. E era esse que o Senhor já tinha no coração em mente, porque sabia e conhecia o coração de Davi. Porque o Senhor não escolhe pelas aparências, pelo estado de cada um. Ele escolhe o que tem dentro do coração de cada um. E assim foi ungido Davi rei, porque Saul estava desagradando o povo de Israel como rei. E foi enviado Samuel para a casa de Jessé em Belém para ir buscar aquilo que o Senhor ordenou. E também é sempre bom que a gente sempre siga aquilo que o Senhor nos manda fazer em nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida de prazer, amor e santidade na presença do Senhor. Porque quando somos escolhidos, não há nada que atrapalhe a nossa vida. Vêm as tempestades, vêm as tribulações da vida, mas o Senhor é conosco, porque fomos escolhidos por Ele.
E eu creio que essa decisão do Senhor, quando Ele escolhe, não importa as consequências que você vai passar. O que importa é que você tem que estar firme, mesmo diante de toda a tribulação, mas seja forte, seja firme e tenha fé, porque Deus vai te ungir, assim como fez com Davi. Amém, meus irmãos? Esta foi a palavra do Senhor. Me colocou no coração para te trazer e dizer que vamos esperar em Deus, porque Ele está preparando coisas boas, mesmo diante de tantas dificuldades que nós estamos vendo e passando nesse mundo que estamos vivendo. Ele está preparando, Ele já tem escolhido, e aquele que Ele escolhe, Ele se torna Ele. Soberano é Deus, meu amado Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras que colocaste no meu coração para te trazer, Senhor. Que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor, e que nós sejamos escolhidos, Senhor, para ser servo verdadeiro de Ti, Senhor, na Tua casa, Senhor. E um dia, Senhor, sermos também, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bênção, Tua misericórdia, quem sabe, Senhor, ser também rei, escolhido por Ti, Senhor. E por isso, desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Na primeira oportunidade, vou estar convidando o nosso diácono Carlos. Salve os irmãos, com Pai do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos abrir nossas atas no 39. 39. Hoje, por Santa Ceia, estaremos aqui adorando o Senhor, em comunhão. Nessa comunhão é que nós vamos louvar o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali libertou. Pois esse sangue lavado como aceita nossa, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Sim.
temos que ver um Jesus hoje vivo, um Jesus vivo, não aquele que está ali naquela cruz, crucificado, furado, humilhado, do jeito que foi. Nós temos que ver com nossos corações, com a nossa mente, que Jesus está vivo e Ele está voltando, porque assim diz a palavra do Senhor: Jesus já está morto. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele está voltando. E eu sou grato a Deus sempre por estar aqui na presença dEle, dos meus irmãos aqui, sempre quando saio daqui vou para o meu trabalho, mas feliz porque vim para a casa do Senhor e vou abastecido daquilo que Deus tem para mim, para todos nós, através da palavra que vem do pastor, do louvor, assim como foi cantado mais alto, né? Isso é gratificante para todos nós, nossos corações, porque nós vivenciamos que Jesus está vivo. Então agora eu vou estar convidando também o nosso Levi, nosso irmão Levi, que ele vai estar louvando e o diácono vai estar recolhendo as ofertas da casa do Senhor. Oh glória, glória a Deus. Salve nosso Pai do Senhor. Amém. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu és o melhor para mim. Recebeu no coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa no coração. Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora os pés clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor.
Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós continuamos olhando para Ele. Como ensina, né? Continuo olhando para Ti, só assim posso prosseguir. Só assim eu sei que posso prosseguir. Quando nós olhamos para Jesus, né? Não olhamos de nada, não dá para ver quem pode ser, mas olhando para Jesus, é tudo o sumário da nossa fé. Amém? Vamos estar com o Senhor, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele. Santo e eterno Deus, aqui na Tua presença, Pai, nos colocamos, te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, especial do culto, Deus, onde podemos, ó Deus, trazer ao Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a Ti, Senhor, nesta noite. E nós assim fazemos e consagramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Oh, glória, em tudo dá graça, em tudo dá graça. E, meus irmãos, é muito bom quando a gente, eu ontem estava comentando com a minha irmã ali, quando a gente tem um coração puro, um coração que perdoa, um coração que, mesmo certo, ele vai o perdão, vai pedir perdão, mesmo sendo certo, porque é isso que Deus vê em nossos corações, em nossas vidas, no nosso ser, é o que nós temos dentro, não é a aparência. Porque às vezes você está aqui na casa do Senhor, orando, jejuando, confessando, e quando sai ali fora você está jogando num buraco. Sério, você chega lá e puxar e você ajuda a derrubar. E isso eu estava falando para minha irmã ontem, que é muito bom quando a gente aprende a perdoar, seja lá o que for, mas você perdoe. Porque quando você perdoa, você se dá o direito de ser perdoado. Mesmo que aquela pessoa que você pediu perdão não lhe queira perdoar, mas você fez a sua parte, você foi até ele. E é isso que Deus vê em nossos corações. E é muito bom porque você tira um peso de si. Quando você tem alguma coisa guardada no coração, uma mágoa, ou qualquer coisa que seja, quando você tira verdadeiramente do seu coração, você se sente feliz. Você é feliz, sempre você é feliz. E eu, em todo canto que eu sou assim. Se eu não puder ajudar um, eu não vou poder ajudar. De jeito nenhum. Não sou essa pessoa, não sou. E graças a Deus que eu sou assim. Minha irmã, antes conversando, ela falou para mim, disse, uma pessoa assim é difícil, porque eu já passei por muitos processos e eu nunca guardei nada e não tenho, graças a meu Deus. Graças a meu Deus. E eu sempre digo para as pessoas quando estão em aflição, querendo, eu digo, ei, acalma a tua alma. Entregue a Deus e Deus vai resolver, porque Ele resolve. Não precisa você estar na tribulação, tripudiando, nem brigando, correndo para cima, porque Deus resolve esse problema de cada um quando você se dirige a Deus com sinceridade, né? E é por isso que eu sou assim. Eu fico feliz por estar aqui. Eu me acordei 5 horas da manhã para trabalhar. Fico feliz porque estou aqui e daqui vou para o meu trabalho. Agradeço a Deus, primeiramente a Deus, porque Deus me aceitou. E o resto, Ele vem acrescentando em nossas vidas. Isso é maravilhoso. E eu vou estar convidando agora o grupo de Louvor Eclésia. Estamos reclamando da do nosso Pai do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por estarmos na casa do nosso Deus, para alegria, louvor e adoração. E hoje, de Santa Ceia, nós relembramos o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Quando nós não merecíamos, a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco,
morrido numa cruz, sendo nós ainda pecadores. E o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? É que nós possamos tomar o cálice da salvação. Que nós possamos, a cada dia, se apossar dessa tão grande salvação que Ele preparou para nós. E permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não será vão no Senhor. Este louvor tem por título Não Tardará. A Bíblia diz que muitos têm a volta de Cristo tarda. Ele não vai voltar mais. Mas a palavra do Senhor diz que um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos um dia. Então Ele pode voltar neste exato momento e nós estaremos para sempre com Ele. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, adoro o Senhor conosco. Senhor Jesus, você está esperando no Senhor. Aleluia, Ele vai chamar o teu nome, Ele vai chamar o teu nome. E a palavra
terra. São grandes as batalhas, mas o Senhor é aquele que está conosco. Às vezes vem as tristezas e o salmista certa vez diz: por que está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Não importa o deserto que você esteja passando, não importa as lutas, não importa a investida do inimigo que ele vem para querer parar você, assim como ele quis parar o povo de Israel ali naquele deserto, frente ao mar vermelho. Mas o Senhor, Ele abriu o mar. Não importa o que se levante, o Senhor, Ele vem para te ajudar. Ele é general de guerra, Ele é o Jeová de si, o Senhor é a nossa bandeira, Ele vai na frente. E o que preciso fazer, Ele faz por mim e por você para chegar na Canaã. Então fica firme. Aleluia.
é o nome do Senhor. Jesus, Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando da tua vida, dos detalhes. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Então vai desfrutando do Senhor, vai te alegrando nesta noite. Aleluia, porque Ele está cuidando de você. Ele é o teu Pai. Ele cuida das nossas vidas como Pai, cuida do Filho. E esse louvor tem por título Abba. E Abba é Pai. E que nós possamos chamar o nome dele nesta noite. Nós precisamos cada dia dos cuidados do nosso Abba. Nós precisamos dos cuidados, da segurança, dos braços. Quantas vezes precisamos, irmãos, justamente de um abraço, de um pai, de um abraço sincero, de um abraço de um amigo, do nosso Pai que é conselheiro, que nos ajuda. E a tudo que fazemos aqui nesta terra. Então que nesta noite você chama o nome dele, ele é o Pai.
Eu agradeço ao meu Deus pela rica oportunidade de estar dirigindo hoje o culto e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite através do nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele já tem realizado em nosso meio, por tudo que Ele já tem ministrado a cada coração aqui, podemos sentir a presença do Senhor. Amém. Seu Espírito Santo ministrando a cada coração aqui neste lugar. Quando nós estamos com nossos corações sensíveis, quando nós estamos com nossos corações desejosos de ouvir a voz do Senhor, Ele fala conosco. Quando nós vemos para este lugar com propósito, quando nós vemos para este lugar com o coração sensível, Ele fala. Então, que você continue com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Estaremos lendo versículo 1 até o 6. Evangelho de Lucas 9. Queria falar um pouco sobre aprendendo a depender e a confiar no Senhor. Lucas 9, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. E tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Soberano, Altíssimo Deus eterno. Ó Deus eterno, obrigado pela tua palavra, aplica em nossos corações. Fala com a tua igreja, Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Não, Pai, o que queremos ouvir, não que
perdoa minhas falhas, os meus erros, usa a minha instrumentalidade, tudo que for falado, tudo que for feito aqui, seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós não vemos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Queremos sair daqui elogiados com a tua palavra, transformados, santificados, renovados, Deus, para a glória do teu nome. Ó Pai, de mim não pode sair de nada, mas de ti, Pai, sai um manancial de águas vivas que jorra para a vida eterna, Senhor. Enche-nos, Pai, purifica-nos, alimenta através da tua palavra, fala conosco. São essas coisas, Pai, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, ele fala aqui no capítulo 9 sobre a instrução que Jesus deu para os 12. Jesus ele chama os seus discípulos, os seus alunos, e começa a preparar eles para eles saírem por este mundo pregando o Evangelho, preparando eles para aprenderem a depender de Cristo, de Jesus, sabendo que Jesus estaria com eles em todo o tempo. E o grande desafio de Cristo ali era preparar os seus discípulos a aprenderem a depender dele, a aprender a confiar nele, mesmo na sua ausência, fisicamente falando. Jesus, ele sabia que ele ia passar pela cruz, que ele seria assunto aos céus, e os seus discípulos teriam que aprender a depender dele, a confiar nele, mesmo na sua ausência, corporealmente falando, porque Jesus já havia falado que estaria com eles todos os dias. Mas os discípulos, ainda por muitas vezes estar com o coração endurecido, por ainda serem alunos, ainda não terem tantas experiências com o Senhor, muitas vezes eles preocupavam-se, ficavam atormentados, só em pensar que Jesus os deixaria. Mas o Senhor, irmãos, ele preparou aqueles homens com esse propósito. E ele convoca ali, como diz no versículo 1, ele convoca os 12. E ali ele dá autoridade a eles. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele tira do seu bom tesouro, ele dá autoridade para dar àqueles homens. E ele dá poder àqueles homens sobre todos os demônios, para efetuar curas ali naquele lugar. Aleluia. O Senhor estava enviando aqueles homens. O Senhor estava enviando os 12 com o propósito das nações serem curadas, transformadas, evangelizadas, preparando aquelas pessoas para o reino de Deus. Porque Jesus ele estava prestes a preparar justamente este lugar. Ele estava indo para a cruz. Aleluia. E o texto diz que o Senhor dá autoridade àqueles homens. O Senhor envia eles a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então o Senhor, antes de enviar aqueles homens, ele une, ele dá autoridade a eles, ele encoraja eles. Ele estava dizendo: olha, eu estou dando autoridade sobre os demônios a vocês. Eles não poderão me resistir. Eles não poderão parar vocês, porque o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. E nós temos que aprender a depender deste Deus, porque o Senhor, irmãos, ele estava dizendo para aqueles homens, ele estava dizendo: olha, nada leveis para o caminho. Não estejam preocupados como é que vai ser o seu dia de amanhã. Jesus ali, irmão, naquele momento, ele não estava, irmãos, tornando aqueles homens não preparados, porque talvez alguém pode pegar esse versículo, esse texto e dizer: não, eu não vou me preparar para o futuro. Eu não vou trabalhar porque Deus vai mandar. Eu não vou cuidar das finanças, porque do nada o Senhor ele vai vir e vai aparecer o dinheiro na minha conta. Não? Mas aqui tinha um propósito da parte do Senhor. Nesse texto o Senhor ele tinha um propósito. Ele estava preparando aqueles homens. O desafio de Cristo era preparar o coração daqueles homens,
era fazer ele aprender a depender de Cristo, porque daqui adiante Jesus já não estaria com eles mais corporeamente, e ele estava provando para aqueles homens que ele ia suprir todos os dias tudo que eles precisavam. Mesmo diante das investidas do inimigo, mesmo diante das batalhas que eles iam enfrentar, o Senhor estaria cuidando deles. E o texto do versículo 3 vai dizer: e disse-lhe, nada deveis parar no caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, não deveis ter duas túnicas, na cada que entrar dali, permaneceis dali, saireis. O Senhor fala aquelas coisas para aqueles homens, e talvez na cabeça dos discípulos, e sabemos que ali tinha toda uma organização, porque eles andavam em grupo, e eles levavam alforje, e no alforje eles costumavam guardar mantimentos, alimentos, roupas, túnicas, porque eles caminhavam por grandes distâncias. Mas o Senhor estava dizendo agora de uma forma diferente, havia um propósito da parte do Senhor. Jesus estava dizendo: agora vocês vão aprender a depender de mim, porque e é bom aprender a depender do Senhor. Como é bom, irmãos, termos os nossos corações voltados para o Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo, sabendo que Ele conhece a cada passo que damos. Quando nós estamos direcionados pelo Senhor, quando nós estamos sendo enviados pelo Senhor, quando não somos nós mesmos que tomamos a decisão de seguir uma direção, mas sim sermos direcionados pelo Senhor, a coisa é diferente, porque Ele vai mostrando que Ele está conosco, que Ele está cumprindo, e o Senhor prepara aqueles homens e envia eles, aleluia. E a primeira ação que acontece para que Jesus ele mostrasse àqueles homens que Ele estava com eles, que Ele estava suprindo todas as necessidades, é a multiplicação dos pães. Foi a primeira multiplicação dos pães, lá no versículo 10. O texto vai dizer que ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Veja, irmão, aqueles homens foram e o Senhor foi com eles, e levando-o consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões, ao saber, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. E ele, porém, lhe disse: dá-lhe vós mesmo de comer. O Senhor já havia preparado aqueles homens. O Senhor já tinha enviado eles, e eles foram, e eles presenciaram cura. Eles presenciaram milagres da parte do Senhor. Eles não levaram dinheiro, eles não levaram túnicas, e eles voltaram e agora estavam novamente com Cristo. E agora o Senhor diz: é hora de vocês colocarem em prática o propósito que eu tenho com vocês. Dá-lhe voz de comer. O Senhor Ele quer mudar a nossa vida, irmãos, para pessoas que estão no deserto, para pessoas que estão sem direção, para pessoas que muitas vezes não sabem que existe um Deus que Ele é invisível para os nossos olhos, mas Ele é real através da nossa fé. E aqueles homens ali, irmãos, não entendiam. Eles diziam: Senhor, neste deserto, nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, nem se nós tivéssemos tantos pães, poderiam alimentar essa multidão. Aleluia. E ele, porém, lhe disse: dá-lhe vós de comer. E responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens.
Então disse os seus discípulos: fazê-los sentar em grupo de 50. O Senhor alimenta aquela multidão. O Senhor mostra para aqueles discípulos, para aqueles homens, para todos que estavam ali, que Ele é poderoso para multiplicar o pouco que nós temos. Que Ele é poderoso para pegar as coisas pequenas para confundir as grandes, como foi lido aqui sobre Davi. Ele pega o mais moço, ele pega o menor. Ele pega as coisas que muitas vezes a ciência, a física, vem a confrontar ou a questionar, porque Ele é poderoso para fazer, irmãos. E quando nós aprendemos a depender deste Deus e confiar neste Deus, nós ficamos surpreendidos. E o Senhor está preparando os discípulos para isso, porque Ele já estava dizendo: olha, eu vou passar pela cruz e nem sempre eu vou estar aqui fisicamente com vocês. Porque se você vê lá no versículo 22, ali no capítulo 9, depois de Ele realizar os milagres, depois de Ele multiplicar os pães, depois de Ele preparar os discípulos, lá no versículo 22 Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e no terceiro dia ressuscita. Veja, irmãos, o capítulo 9, Jesus ele prepara todos os seus discípulos. Ele multiplica os pães, ele mostra para eles que ele estaria com eles, estaria suprindo todas as suas necessidades. Mas lá, a partir do versículo 18, ele reúne os seus discípulos, porque eles estavam ali orando à parte, e os discípulos de Jesus estavam ali, e ali alguém perguntou, Jesus pergunta a eles: olha, o que a multidão aí estão dizendo sobre mim? E responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E Jesus pergunta a eles: mas vocês, o que é que vocês dizem? E Pedro ali, ele disse: é o Cristo de Deus. Ele, porém, no versículo mandou que ninguém a declarasse tal coisa. No versículo 22, ele declara para os seus discípulos: olha, eu vou precisar passar pela cruz. Eu vou precisar passar pela morte. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Vocês, em dado momento, vão ficar só, vão sentir a falta da minha presença fisicamente. Mas no terceiro dia eu voltarei para vocês. Aleluia. Os discípulos ainda, irmãos, não compreendiam isso. Jesus ele estava afirmando, Jesus ele estava preparando aqueles homens. Porque ainda ele continua no capítulo 9, lá no versículo 43 do capítulo 9. A palavra do Senhor vai nos dizer: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. E como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Veja, Jesus mais uma vez reafirma: escute o que eu estou falando para vocês. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E eles, porém, não entendiam isto, e foram encobertos para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Os discípulos de Cristo, irmãos, temiam perguntar a Cristo o que é isso que ele está falando. Porque, irmãos, se nós analisarmos, se Jesus ele é o teu Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o nosso mestre, ele é aquele que caiu para vencer, como passar por uma cruz aonde os piores salteadores, assassinos que passavam pela cruz naquela época? E Jesus ali ele fazia o bem, Jesus ali ele ressuscitava mortos, ele curava enfermos, ele alimentava as multidões com multiplicação de pães e peixes.
E os discípulos ainda não estavam preparados e não estavam ainda compreendendo o que significaria passar pela cruz. Mas Jesus estava preparando eles. Queridos, é necessário nós estarmos preparados, sabendo que Cristo, Ele é aquele que nunca nos deixou e nunca nos deixará. Pode passar o que passar, pode vir o que vier. E Ele estava mostrando isso para os seus discípulos: olha, eu estou dando autoridade a vocês, eu estou preparando vocês para seguirem, porque eu vou estar com vocês, mas é necessário eu passar pela cruz. Tanto é que quando Jesus ele passa pela cruz, muitos deles ficaram espécies. Só ficaram algumas mulheres ali junto à cruz. Pedro havia negado, Judas traído, os discípulos de Jesus todos afastados. Mas Jesus estava preparando aqueles homens, dizendo: fiquem os ouvidos do que eu estou falando para vocês. Ficai atentos. Queridos, é importante nós entendermos essa palavra nesta noite, porque muitas vezes nós duvidamos do Deus que servimos. Muitas vezes, irmãos, aquele Senhor que Ele nos chamou, aquele que preparou-nos para servi-lo, aquele que já provou para mim, para você, e muitas vezes, dizer que Ele é aquele que supre as nossas necessidades, que Ele é aquele que cuida de nós, que Ele está conosco no caminho, mas muitas vezes, em dados momentos da nossa vida, nós tendemos a duvidar. Nós tendemos a dizer: será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor me abandonou? Será que Deus existe mesmo? Quantas perguntas, quantas indagações. Nós gostamos de acreditar, mas o Senhor foi preparando aqueles homens. Ele estava dizendo: olha, eu vou passar, o Filho do Homem vai passar, aleluia, está prestes a ser entregue nas mãos dos homens, porque era necessário Ele passar pela cruz. Muitos não compreendiam como o meu mestre, o meu Senhor, que salvou a tantos, como aquele próprio soldado ante a cruz, que olha para Jesus e diz: salvar a tantos, mas não pode salvar a ti mesmo. Ou aquele ladrão que estava também do seu lado: se tu és o Cristo, desce da cruz. Oh, queridos, quantas blasfêmias, quantas investidas para Cristo não ir adiante do que Ele estava fazendo. Mas o Senhor, Ele reúne os seus discípulos. Os discípulos preocupados. Quando nós vamos lá para o capítulo 9 de João, quando nós vamos lá para o capítulo 14 de João, no versículo 1, Jesus ele chama os seus discípulos e ele diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Ele chama aqueles homens e ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou e não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Mas no capítulo 13 de João, você voltando ali, o versículo 33, ele já começa dizendo: filhinhos, ainda um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor ele chama os seus discípulos e ele diz: olha, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora. E ali aqueles homens ficaram preocupados, turbados. Mas o Senhor prepara os corações deles e diz: não, mas não se turbe o vosso coração. Aleluia. Porque Simão, no versículo 36,
vocês seguir agora, mais tarde, porém seguirei. E seguirás. E replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Vejam que eles tinham a presença física de Jesus, mas Jesus estava preparando eles, que para onde ele estava indo, eles não poderiam ir agora. Que Jesus precisaria passar pela cruz, e aqueles homens ficaram turbados, o coração deles ficaram preocupados, mas Jesus, ele continua dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Será que você pode crer nessa palavra? Aleluia, que mesmo parecendo que ele não está contigo, mesmo parecendo que diante das batalhas que você enfrenta, que ele te abandonou, ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, apenas creia em mim, apenas creia na minha palavra. Aleluia, creia que eu estarei convosco, porque na casa do meu pai é muita morada, e eu estou indo ali preparar lugar para vocês. Eu não vou deixar vocês só aqui, eu não vou deixar vocês sem desamparados. Eu vou ali, mas eu voltarei. Aleluia, porque no versículo 3 ele vai dizer: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor está dizendo: olha, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou passar ali pela cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu estou preparando um lugar para você. Eu estou abrindo a porta da salvação para que vocês entrem. Aleluia. E eu vou receber vocês para mim mesmo. Oh, aleluia. No versículo 3, no versículo 5, Tomé, ele pergunta ao Senhor e diz: Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Veja, irmãos, que todos ali estavam preocupados. Jesus já tinha preparado eles lá no capítulo 9 de Lucas. Mas eles ainda não estavam preocupados. E Pedro pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? Agora Tomé diz: Senhor, como saber o caminho? Cristo é a direção. Aleluia. Quando não sabemos o caminho, quando não sabemos para onde ir, tem muitas pessoas, irmãos, sem direção. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, Tomé. Aleluia. Quando você não tem direção, quando você não sabe o que fazer, Cristo é o caminho. Ele é a direção. Tem muita gente perdida, muita gente sem direção, preocupada. Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser as coisas no ano que vem? Eu não sei como eu vou me preparar, eu não sei o que vai acontecer. Ah, vai ter tantas coisas, tantas indagações, mas Cristo diz: olha, não somente me segue. Continua com os teus passos em mim. Continua sendo direcionado por mim, porque eu sou o caminho, Tomé. Por isso que ele respondeu no versículo 6: eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só seguir. É só permanecer com as suas palavras firmadas no nosso coração. É só permanecer acreditando nele. Está difícil, mas o Senhor me chamou. Está tudo difícil, as nuvens estão negras, as coisas estão se apertando, mas a gente pode falar como João falou: eu sei quem eu tenho crido. Aleluia. E que o Senhor vai me levantar, porque ele disse uma vez que ele não me deixaria. Aleluia. Que mesmo ele não estando fisicamente aqui, eu não podendo ver ele, mas eu posso ver, aleluia, através da minha fé, tudo que ele tem feito na minha vida até hoje, porque até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. No versículo 8 do capítulo 14, é a vez de Filipe. Primeiro foi Pedro, depois Tomé. Aí no versículo 8, Filipe, ele também faz uma pergunta e replicou em Filipe:
Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quanto tempo eu estou convosco? Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele tem provado o quanto Ele é nas nossas vidas, o quanto Ele tem nos alcançado nos mínimos detalhes. Jesus já havia multiplicado pães, peixes. O Senhor já havia feito com que os demônios lhe submetessem, lhe ficassem prostrados perante Ele. Ele deu autoridade aos seus discípulos. Ele deu poder. E agora Felipe estava dizendo: Senhor, então já que nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o que vai acontecer, então pelo menos mostra-nos o Pai, porque isso vai nos batizar. Aí ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. O versículo 10 ele diz: não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele diz no versículo 12, irmãos, aleluia, algo interessante. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você está preparado para fazer as obras que Cristo fez? Ele está dizendo: eu vou para junto do Pai, mas vocês vão ficar, e eu estarei com vocês, e vocês farão as mesmas obras. Agora é necessário crer que eu estarei com vocês. É necessário confiar na minha palavra. É necessário estar firmado em tudo que eu estou falando para vocês, que eu estou preparando para vocês. Eu vou para o Pai, mas vocês farão as mesmas obras. Aleluia. Porque no versículo 13 ele vai dizer: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E mais guardar os meus mandamentos. Está aí, irmãos, a prova. Você quer ver milagres? Você quer aprender a estar na dependência do Senhor? Continue amando o Senhor. Continue guardando os seus mandamentos. Continue guardando as instruções. Não deixe que essas coisas vá se perdendo dentro do seu coração. Mesmo quando as lutas vêm, mesmo quando as tribulações vêm, mesmo quando os dias difíceis chegam, permaneça firme com a palavra do Senhor. O Senhor está comigo. Aleluia. Ele está dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Os discípulos todos indagando a Cristo, todos perguntando. Mas lá no versículo 16, ele diz mais uma vez para aqueles homens: ele diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Aleluia. O mundo não tem o que você tem. As pessoas aí fora não sabem que Cristo está contigo. O inimigo se levanta ferozmente. As pessoas aí olham para nós e dizem: aí não vai desistir facilmente, vai parar no meio da caminhada, vai entregar os pontos. Mas Jesus estava dizendo: ei, discípulos meus, filhinhos, aleluia, não fiquem com o coração de vocês turbado, não, porque eu vou para o meu Pai, eu vou para o Abba, aleluia, mas eu não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei vocês sozinhos, eu vou enviar da minha parte o Espírito Santo.
E Ele estará com vocês para sempre. Aleluia. Tudo que vocês pedirem em meu nome ao meu Pai, aleluia, eu vos darei, se vocês guardarem a minha palavra. Aleluia. Se vocês guardarem os meus mandamentos, o Espírito Santo, o Consolador, Ele estará com vocês para sempre. Aleluia. Aí lá no versículo 18, eu já estou terminando, ele vai dizer: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Amém? Jesus mais uma vez diz para aqueles homens: eu não vos deixarei órfão. Vocês não ficarão sem pai, vocês não ficarão só no mundo. Eu vou voltar para vocês. Aleluia. Desde o capítulo 9 de Lucas, o Senhor prepara aqueles homens. Eu não vos deixarei órfão, porque eu vou voltar, eu vou ali passar pela cruz, mas eu vou voltar. E ele continua, versículo 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Aleluia. Vocês, o mundo não. O mundo vai achar que Deus abandonou o mundo. O mundo vai achar que todas as atrocidades que estão acontecendo aí, vai dizer: onde é que está Deus? Como diz aquele louvor: aonde está o teu Deus? Nós vamos dizer: meu Deus está no céu também, no meu coração. O desse mundo está morto. Mas o meu ressuscitou. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariote: por que procede, Senhor, que estás para manifestar-nos a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus: se alguém me ama e guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos e viveremos, para ele faremos dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Versículo 21. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu creio que você já tem provado da presença do Senhor em muitas situações. Quantas vezes o Senhor já te socorreu? Quantas vezes o Senhor já me socorreu? Quantas vezes em meio às batalhas das nossas vidas, quando nós muitas vezes pensávamos que estávamos no fundo do poço, que agora o Senhor não viria mais ao nosso encontro, mas nós que guardamos a Sua palavra, que guardamos os seus mandamentos, que aprendemos a depender dele em todo o tempo, que aprendemos a confiar nele em todo o tempo, porque aquele que tem os seus mandamentos os guarda, aleluia, é aquele que me ama, e ele também é amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. No versículo 27, Jesus ele termina dizendo: deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atormente. Você pode descansar no Senhor nesta noite. Você pode descansar nesta palavra, que Ele está contigo em todo o tempo. Que Ele está conosco em todo o tempo. Ele está dizendo: olha, não, para os meus discípulos, não fique com o coração de vocês pegado, não. Eu vou para a cruz, mas eu vou deixar com vocês a minha paz. E quando ele estava sofrendo, e quando ele estava passando por tudo, irmãos, e quando ele estava passando por toda a dor, inúmeras aflições que Jesus estava acontecendo na vida dele, ali ele estava trazendo para nós a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele, como Pai, Ele estava cuidando de nós. Ele estava, aleluia, pegando o pão dos filhos e nos dando. Ele estava cuidando
aleluia, ele estava em termos de segurança, levando sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que nós estivéssemos paz, para que ele nos reconciliasse com Deus. Aleluia. E aí ele termina no versículo 28 e 29. E ouviste que vos disse: vou e volto para junto de vós. Vejamos, eu respondo. O Senhor repetiu isso. De mim amazeis, alegrar-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Este era justamente o que o Senhor estava preparando naquele momento. Eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês, para que vocês acreditem que quando acontecer, quando me prenderem, quando me levarem para a cruz, tudo isso tem um propósito. Porque vai trazer vida e paz para vocês. Porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, o Senhor está contigo nessa caminhada. Vai seguindo firme. Vai firmando os teus passos. Vai confiando e aprendendo a depender do Senhor. Vai confiando no Deus que você serve. Aleluia, porque você não está só nessa caminhada. O Senhor está dizendo: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Recebe esta palavra nesta noite. Ele passou pela cruz para nós termos vitória. Aleluia. Todo sofrimento foi por me amar, foi por te amar. Foi para preparar um lugar para mim, para você. Foi para dizer aquilo que eu disse para os seus discípulos: olha, eu já cuidei de tudo, eu já enviei o Consolador. Aleluia, eu estarei à direita do Pai, dizendo: olha, intercedendo por vocês, e eu estarei convosco todos os dias. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para o momento da Santa Ceia. Eu quero convidar os diáconos aqui para ele estar adorando ao Senhor. Nós possamos entender esta palavra e guardar no nosso coração. Eu queria que você também abrisse sua Bíblia lá no 1 Coríntios 11 e 23. A palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor que eu também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças ao Pai, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, farei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue. Farei isto todas as vezes que comedes e bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Soberano Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Queremos consagrar aqui este pão e este cálice em teu altar. Ó Deus, abençoa pelos teus filhos que estarão participando, Pai, por este momento tão especial. Ó Deus, que haja vida espiritual. Ó Deus, que haja santificação, que haja cura física, Pai, cura espiritual em nossas vidas todos os dias. Nos fortalece a cada dia, Senhor, a prosseguirmos, porque um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, Pai, as tuas promessas não falham. Que nós possamos seguir, Senhor, confiando nos teus mandamentos, na tua palavra, dependendo, Senhor, e confiando em ti, sabendo que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Abençoa cada filho teu e filha tua, Pai, que estará participando deste momento especial, consagrando este cálice em nome do Senhor Jesus, este pão em nome do Senhor Jesus. Amém.
seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele se achegou, e ao lado do mestre se agachou, e o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, 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 e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz, nenhum gemido sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou, e deu seu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou, 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 sobre o peito caiu, 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 e morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, que o escondeu. E a voz conhecida, quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui, e ao teu lado estou, 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 estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Vivo estou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Ele está vivo e Ele está aqui no meio de nós. Ele está entre nós, Ele está
Aleluia, recebendo o louvor e a tua adoração nesta noite. Oh, aleluia. Como é bom sabermos que servimos ao Deus vivo. Aleluia. O versículo 23, que eu fui recebido, o Senhor, eu também me entreguei. E o Senhor Jesus já me foi traído como o pão. E tendo dado graças, eu parto e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Espero que os outros poderem comer. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Estás vivo, Pai. Entregaste o teu corpo para ser ali lacerado por amor de cada um de nós. Mas tu venceste a cruz. Aleluia. O Senhor está vivo, está aqui. Podemos sentir a tua presença em nosso meio, Senhor. Aleluia. O Senhor Deus que nos alimenta, nos fortalece, é o pão da vida. Aleluia, que te entregou por nós. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. O versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto das vezes que bebeis em memória de mim. Porque das vezes comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Ele vai voltar à igreja. Esteja esperando. Veremos o Senhor face a face. Aleluia. Assim como ele falou para os seus discípulos, e ele voltou. Ele apareceu para eles novamente. E disse: olha, não se turbe o vosso coração, eu estarei com vocês. Aleluia. Esperando pelos outros poder tomar no cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos te esperando, Jesus. Queremos ver a tua face, queremos estar contigo para sempre, Senhor. Queremos estar contigo todos os dias, Senhor. Não queremos ficar aqui neste mundo, vem nos buscar, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nos ajude a estarmos firmes, Pai, esperando, mesmo sem poder te ver fisicamente aqui, Senhor, mas nós podemos te sentir, e sabendo que um dia nós te veremos face a face. Que nós possamos estar firmes e constantes, Senhor, sempre mudantes na tua obra. Queremos ouvir a primeira soar. Estamos te esperando, Senhor, firmes, aprender a depender de ti e confiar em ti todos os dias. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento especial. Obrigado pela tua palavra para ministrar nos nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite, neste culto. Continua abençoando a tua igreja, nos dar uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Livra-nos de todo mal, fica conosco, leva, Senhor, uma família translente em paz para casa amanhã, que o Senhor possa contar autorizando ao redor dos teus veículos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, fica conosco. Todas as coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amanhã haverá culto de oração amanhã, 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto e doutrina neste divino, em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso